Amados irmãos, está aí mais uma palavra da nossa direção, uma palavra de ânimo, de conforto, inclusive recordando alguns ensinos do nosso estimado Senhor Jesus e também do nosso santo irmão Aldo, que lutou incansavelmente como mensageiro do Consolador, para que fosse dado a esta igreja ensinamentos, doutrina, disciplina e mensagens que podem fazer com que todo aquele que verdadeiramente crê na palavra que lhe é ensinada seja vitorioso aqui na face da terra. Encerramos na semana passada, ou nesta semana, mais um ano. Neste final de semana, estamos nós dando início praticamente em todas as nossas congregações, salvo aquelas que tiveram reunião na quinta-feira, nas atividades do ano de 2020. E se nós fôssemos perguntar para todos os nossos irmãos apostólicos, eu acredito que todos os que foram fiéis, nenhum deixou de receber a graça e a bênção da nossa santa e querida avó Rosa. Nenhum deixou de ser atendido em algum momento da sua vida, quando alguma dificuldade chegou perto de si, quando lutas vieram, quando problemas então tentaram estragar ou derrubar a sua jornada aqui na face da terra. E isto aconteceu na vida e na obra da igreja aqui na face da terra, exatamente porque, tendo Jesus podido voltar e tendo podido nos dar o Consolador, exatamente o Consolador realiza na vida e na obra do Filho de Deus a sua missão de consolar. E muito embora muitas vezes por causa de algumas consequências da nossa vida, para um ou outro as lutas sejam maiores, quando, por exemplo, tem que passar por uma doença, por uma dificuldade, ou até mesmo tem que passar pela dor da partida de algum ente querido. Aquele que crê, aquele que confia no poder da Santa Avó Rosa, aquele que descansa em paz a sua alma no consolo do Consolador, é sempre vitorioso. E a santa e querida Avó Rosa sempre dá, juntamente com o irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima, uma forma de que a pessoa, muito embora passando por luta e dificuldade, se ela não negar a sua fé, não negar o seu desejo de crer naquilo que esta igreja ensina, então ela pode ser abençoada, pode ser protegida, pode ser guardada, amparada em todos os momentos da vida. Vivemos num mundo em que muitas dificuldades a humanidade passa, e a igreja precisa batalhar no meio de todas as circunstâncias e consequências que existem no mundo. E em alguns momentos do tempo que se passa, nós também às vezes somos então atacados por alguma dificuldade, a qual vem em consequência do mundo em que nós vivemos. Outros passam por algumas dificuldades devido a alguns problemas do corpo, devido a alguns problemas da idade, que muitas vezes avançada, o corpo é cansado, não é eterno, como nunca foi prometido para ninguém, e às vezes tem que passar uma luta mais difícil. Alguns outros têm problemas no seu emprego, têm problema na escola, mas o fiel apostólico tem sempre o consolo e a graça do reino dos céus. E é por isso que sempre nós cantamos que nós somos a igreja apostólica que vive sempre em festa, porque na vida do povo de Deus, a glória de Deus se manifesta. E se manifesta de que forma? Os homens, até mesmo com a inspiração divina, criaram um calendário para que nós pudéssemos nos lembrar de datas importantes, porque no céu
um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser simplesmente um dia para o nosso Pai. Mas o nosso Deus permitiu que fosse criado e o homem tivesse a inteligência de fazer um calendário, exatamente para que o homem tivesse uma referência da sua jornada aqui na face da terra. E a igreja tem uma referência muito importante. Comemoramos o Natal do nosso Senhor Jesus como a data magna da cristandade, a vinda do grande Salvador que formou e trouxe a paz à humanidade. Comemoramos o final do ano, nele cantamos toda a vitória que do reino dos céus se manifestou em nossa vida durante todo o ano que passou. E o consolo da Santa Vó Rosa é tão grande, que juntamente com o nosso Senhor Jesus, com o nosso irmão Aldo, com a bênção de Maria Santíssima e com a aprovação do nosso Deus, nos deu também datas para que nós pudéssemos comemorar especiais na obra da nossa igreja. Justamente para que, de quando em quando, o povo tenha uma oportunidade de renovar a sua fé, de renovar o seu amor, de ter a coragem de poder, no dia seguinte, vencer uma luta que está passando. Assim temos, depois do Natal, das festividades do Ano Novo, a grande comemoração do aniversário desta igreja, da sua fundação, da Santa Vó Rosa. Temos a comemoração do aniversário do nosso irmão Aldo. Temos a comemoração do dia glorioso em que ele herdou o seu galardão no reino dos céus. Temos a comemoração do dia em que a Santa Vó Rosa também herdou o grande galardão de Consolador. E todas essas datas, como o Dia das Mães, as festas nas congregações, a Páscoa, as Santas Comunhões, são dadas em nosso calendário, exatamente para que o povo não se esqueça que durante todos os dias do ano, para quem tem Cristo sempre é Natal, e este Cristo com o seu Consolador renova a sua fé, renova o seu ânimo, renova a sua coragem de ser um apostólico vencedor, não só através de doutrinas preciosas que nos foram legadas pela Santa Vó Rosa e o nosso irmão Aldo, ensinamentos de Jesus através do Evangelho do Reino dos Céus, como também com as festas que nós, como povo de Deus, comemoramos e fazemos com o passar de cada ano aqui na obra da nossa igreja. E tudo isto acontece porque o amor de Cristo, aquele amor que Ele veio trazer a esta terra e que Ele disse aqui nesta palavra que ficou registrada neste boletim, que Ele deixou a nós e não nos chamou-nos como seus servos, mas como seus amigos, porque transmitiu toda a vontade do Pai a nós. Ele quer que este amor, então, permaneça na vida e na obra do seu povo, na obra da igreja, exatamente para que o seu povo seja vitorioso. E a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu creio na Santa Vó Rosa, que eu creio no irmão Aldo, no Evangelho que eles vieram nos trazer, que nos ensinou a crer em Jesus, em Maria Santíssima, no verdadeiro Deus e nosso Pai, se eu não tiver as obras da fé. E uma das maiores obras da fé é exatamente o amor. Está escrito na palavra da doutrina, que ainda que você tiver todos os dons dentro do seu coração, ainda que o seu corpo for crucificado ou queimado, se dentro deste coração faltar o amor, faltar a fé, faltar a coragem para, então, amar a si mesmo ao ponto de querer a sua salvação e depois amar ao seu irmão com todo o gozo da sua alma, tudo aquilo que fizerdes será então em vão e não terá valor diante do nosso Deus
em nada daquilo que fizer na sua vida. E é por isso que então foi nos dado entender e foi nos ensinado neste boletim, assim como em vários outros que nós então tivemos a oportunidade de ouvir a sua leitura nos últimos meses, que o nosso irmão Aldo, Jesus e a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o nosso Pai desejam que este povo saiba, acima de qualquer coisa, amar a si mesmo e amar ao seu próximo. E para que esta igreja seja vitoriosa neste próximo ou neste ano que nós estamos iniciando, é necessário que todos nós coloquemos em prática este amor que Jesus nos trouxe e este amor que os nossos santos nos ensinaram. E qual é a maneira que nós devemos colocar em prática este amor? Em primeiro lugar, amando a nossa igreja acima de todas as coisas, porque é através dela que nós alcançamos a salvação da nossa alma. E segundo, amando os nossos irmãos e praticando como obras da fé este amor pelos nossos irmãos e por aqueles que conosco participam desta jornada de fé aqui na face da terra, na obra desta igreja. Porque, amados irmãos, fomos nós chamados para divulgar o amor de Jesus, para pregar um Deus bondoso que enviou o seu Filho para dar a salvação à humanidade. Fomos nós chamados para anunciar nos tempos presentes que Jesus já voltou e que na sua segunda vinda nos trouxe o Consolador. Fomos chamados para anunciar que este Consolador nos deu doutrina e disciplina ao ponto de nos transformar a nossa vida para que pudéssemos ser verdadeiros filhos de Deus, e que este Consolador nos deu um profeta, nos deu um pastor que nos ensinou como praticar este amor através daquilo que revelou, através das revelações do Consolador. E a igreja precisa entender que quando Deus nos criou, lá está escrito no livro de Gênesis, que Ele pegou lá barro para criar o homem, e Ele formou o homem, e Ele disse juntamente com Jesus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Ele disse: vamos fazer da obra da nossa criação, daquele que será a nossa representação no paraíso, no reino que eu irei formar, alguém que seja a nossa imagem e semelhança. E o que fez Deus para dar a vida a estes que foram a sua imagem e a sua semelhança ao homem? Ele soprou de dentro da sua alma, de tudo aquilo que ele tinha dentro do seu coração, um ar que deu a vida ao homem e que por conseguinte depois deu continuidade à raça que ele criou. Então é preciso que os irmãos entendam que Ele deu de nós, ou para nós, o melhor que Ele tinha de si, porque a vida veio de dentro do seu ser, com o poder do seu divino Espírito. Então Ele não criou ninguém com defeito algum de se manter ou de se relacionar com as outras pessoas. Ele não criou homens para guerrearem, não criou homens para disputarem lugares ou qualquer que fosse as coisas terrenas que Ele deu para que o homem tomasse conta. Porque, amados irmãos, aquilo que qualquer homem, qualquer mulher ou qualquer criatura, filha de Deus que foi criada por Ele, leva desta terra, é só o Espírito. Não importa a posição que nós alcançamos aqui na face da terra. Não importa se somos doutores, professores, engenheiros, médicos,
seja qualquer for a profissão, não importa que sejamos melhores tocadores, melhores regentes, melhores pastores, melhores em nada. Nesta terra, nós só vamos levar de volta o Espírito santificado. Um Espírito que souber amar o reino dos céus acima de todas as coisas e fizer como obra do seu amor, dar o amor ao seu próximo, ao seu semelhante, e dar amor à sua igreja e o direito de que ela seja vitoriosa. Eu costumo dizer, tem gente que se preocupa tanto com o parecer material, e na hora que a gente morre, irmãos, nem a roupa que a gente vai ser enterrada a gente escolhe. Quem escolhe é quem vai colocar a gente no caixão. Então entendam, o mais importante de tudo que nós vamos levar para Deus é o nosso espírito, é a obra daquele Espírito que soube crer, soube obedecer e soube praticar aquilo que lhe foi ensinado aqui na face da terra. E o que foi lhe ensinado? Que devem amar a sua igreja, que devem amar o seu ministério, que devem cumprir com carinho e amor aquilo que prometeram com o seu batismo, aquilo que prometeram quando resolveram ser um corista, um regente, um músico, aquilo que prometeram quando resolveram ser um diácono, uma diaconisa, um pastor. É isso que nós vamos levar nas nossas mãos. O fruto e, como diz o hino, o cheiro suave de palavras amigas e de obras que nós fizermos para o reino dos céus aqui na face da terra. Portanto, sem união, sem amor e sem perdão, ninguém consegue entrar no reino dos céus. E daí precisar a igreja entender que nós precisamos ser revestidos da fé e do amor, para podermos vencer as lutas e as dificuldades que por conseguinte surgem em nossa vida. E para que nós possamos vencer as lutas e as dificuldades que surgem em nossa vida, nós precisamos olhar para os nossos irmãos como seres iguais. Como uma pessoa que, assim como eu desejo a salvação, eu enxergue no meu irmão o mesmo desejo de salvação que existe em mim. Assim como eu não quero ser condenado, eu não quero perder a minha salvação, eu tenho que saber que nenhum dos meus irmãos que estão aqui, creio eu, querem perder a sua salvação. Só que cada um tem uma vida diferente. Todos somos filhos de Deus, mas cada um foi criado ao seu jeito, cada um vive de uma maneira, cada um foi criado de uma forma. Deus não criou ninguém bravo, não criou ninguém nervoso, não criou ninguém briguento, não criou ninguém racista, não criou ninguém que tenha dentro do seu coração defeito algum. Tudo que aprendem é porque aprenderam durante a vida, e o Consolador veio para lhe ensinar a tirar os maus costumes. Então eu preciso entender, por exemplo, que eu chego numa reunião, nem todos os obreiros eu posso escalar na porta, porque às vezes é um irmão de idade, e ele não pode ficar na porta, eu não posso obrigá-lo. E eu tenho que pensar que talvez muitas vezes aquele irmão de idade, que não pode ficar na porta, muitas vezes já lutou muito pela obra da igreja, mesmo antes de eu vir realizar o meu ministério aqui na igreja. Eu tenho que pensar que muitas vezes uma diaconisa de idade, que hoje não pode realizar o trabalho que os mais novos fazem, já trabalhou muito para a obra da igreja, já limpou muito banheiro para muitos que são moços hoje, já ajudou a levar água, já lhe carregou no colo. E eu não posso fazer desfeita deste senhor e desta senhora. Eu tenho que pensar que muitos de idade que vêm na igreja merecem um abraço meu, merecem eu ir lá e cumprimentá-lo, porque muitos irmãos, depois de muito tempo na igreja,
Seus filhos deixaram de ser apostólicos, a família deixou de ser apostólica. E alguém, pela misericórdia que a avó dá, e toca no coração, o traz na igreja. E às vezes essa pessoa vem na igreja exatamente esperando um abraço do apostólico, porque é o único momento em que essa pessoa tem a felicidade de poder estar com os seus verdadeiros irmãos. Por isso eu não posso fazer diferença de ninguém. Cada um é especial para o irmão Aldo, para a Santa Avó Rosa e para o nosso Deus na sua função. Os obreiros, os pastores, os diáconos e as diaconisas. Os membros importantíssimos, porque se não tivéssemos os membros para nos escutar, quem iria nos escutar? As pessoas de mais idade, porque quantas pessoas de idade a avó segura dentro da igreja com anos de vida, alguns até com mais de 100 anos, exatamente porque é o exemplo daquela pessoa que nos traz para a igreja e muitas vezes nos dá força e muitas vezes mantém até mesmo uma família com fé e em pé na obra da igreja. E assim se dá, por exemplo, com o coro. Nem todos fazem solo, nem todos tocam, nem todos regem, mas todos um precisa do outro. O regente não pode reger para os bancos não cantam, não tocam, então ele precisa do coro. O coro, para ter uma voz harmoniosa, mesmo que todos não são solistas, ele precisa ter a harmonia das vozes, porque senão ia cantar uma voz só, né? Um só solista. Os tocadores precisam ter as harmonias, mas um precisa respeitar o limite do outro, o limite de entendimento, o limite de conhecimento, porque às vezes na hora que estão aprendendo um hino, nem todos têm a facilidade e a rapidez de aprender como você aprendeu. Então os que são e que se acham melhores, precisam ter paciência. Quando estão aprendendo um hino, nem todas as vozes conseguem aprender um hino rapidamente juntos como todo. Então os outros que aprenderam precisam ter paciência. Ao invés de criticarem, ao invés de reclamarem, porque muita gente fica reclamando porque o regente passou o hino 2, 3 vezes. Pensa que o seu irmão não é igual a você, mas que juntos formam o corpo de Deus aqui na face da terra, e que juntos é que precisam ir para o céu. Se você quer fazer parte do corpo de Deus, todos precisam fazer parte do corpo de Deus. Todos nós dependemos um do outro. Por isso que está escrito na palavra da doutrina, que a igreja, o povo de Deus, é o corpo de Cristo aqui na face da terra. Então, não importa que parte do corpo você faça parte. O importante é que, como apostólicos, praticando o amor, todos nós, uns e outros, ajudemos o nosso irmão, orando por ele, cuidando dele, com o seu pensamento. Não precisa às vezes nem falar nada, mas às vezes observa uma coisa: se elevar o pensamento à Santa Avó, quantas vezes a avó pode ajudar alguém a se salvar, porque a igreja teve misericórdia daquela pessoa, porque a igreja não criticou, porque a igreja não falou daquilo que acontece, porque ainda como disse no dia de ontem, o único Senhor para julgar é Deus, porque Ele deu a vida, e Ele é quem sabe o que faz e o momento em que julga ou não. A igreja, principalmente a nossa direção, não pode compactuar com o pecado. Se você quer ser corista, se você quer ser obreiro, você precisa obedecer à doutrina e à disciplina. Está lá no estatuto. Isso não é exigência só da igreja.
Qualquer lugar para você fazer parte de alguma coisa, você tem que obedecer às ordens. É no emprego, em algumas escolas existe até uniforme. Você, para fazer parte daquilo, precisa obedecer. Então, você quer ser um corista, você quer ser alguma coisa, você não pode se apresentar fora da disciplina, porque você fez um voto de servir a Santa Vó Rosa, você fez um voto de servir ao nosso Deus, com amor, com dedicação, com fé e com coragem. Então você precisa representar o reino dos céus, porque estão na frente, por exemplo, da igreja, estão na frente do povo, e o povo nos vê como espelho para a sua própria, então, santificação. Então é preciso que ponham e coloquem em prática a doutrina do reino dos céus, a verdade que nos é ensinada, aquilo que nós aprendemos, e muito especialmente o exemplo do amor, o exemplo da bondade, o exemplo de tudo aquilo que nós, e acredito que quase todos que aqui estão, puderam ver na pessoa do nosso Santo Irmão Alto. Alguns de nós vimos na pessoa da Santa Vó Rosa, mas uma grande parte viu na pessoa do nosso Irmão Alto. Quanta humildade tinha o nosso Irmão Alto, e muitas vezes até mesmo para repreender uma pessoa, ele tinha um modo todo especial para falar, exatamente porque ele não queria ninguém machucado. Ele queria que o seu povo entendesse que a missão dele era de amor, e que ele queria e que ele quer salvar. E o povo parece que muitas vezes não entende o quanto você é importante para o nosso Deus, o quanto nós somos importantes para Jesus, o quanto nós somos importantes para a Virgem Maria Santíssima, para a Santa Vó Rosa e para o nosso Irmão Alto. Parece que é difícil entender. O povo muitas vezes não entende o quanto custou para a obra de Deus enviar desde o começo, quando o pecado tomou conta da humanidade, profetas que foram mortos, seu filho que foi morto, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Alto. E não pensando em toda a luta que teve, porque muitos já pegam a igreja num caminho grande e andado, esquecem e deixam de lado, de cuidarem de si mesmo e de praticarem o verdadeiro amor, de pensarem que nós somos a igreja de Cristo, e que unidos é que formamos o reino dos céus aqui na face da terra. Daí, precisar sempre, nós, com dedicação, em nome da nossa direção, e na verdade em nome do nosso irmão Aldo, estar relembrando a este povo, que para que no final do ano nós cantemos vitória, nós precisamos começar a praticar o bem desde o começo do ano, que para as festas que o coro realiza, em todas as nossas festas e nas nossas reuniões, para que as apresentações sejam bonitas, é preciso que esteja união, porque irmãos, vocês precisam pensar, por exemplo, que quando cantam, aqui estão os anjos do reino dos céus, que vieram trazer a bênção para esta reunião, e não é só o povo que lhe ouve, que está ouvindo o seu louvor, eles reportam ao Pai aquilo que vocês fizeram, e isso eles reportam desde o seu ensaio, eles reportam dizendo, lá foi tudo bem, mas se houve alguma coisa que desagradou, eles reportam a Deus. É por isso que às vezes pensam que ensaiaram tão bem um hino, e por conta da desunião de 2 ou 3, às vezes o hino não sai bonito, e aí ficam reclamando, põe a culpa neste, naquele outro, mas a culpa é de todos, que não vieram com fé, para realizar uma obra, para ouvirem uma palavra de salvação, e para colocarem no seu coração a necessidade que tem, de poderem ser vencedores aqui na face da terra, de poderem ser o povo de Deus.
Porque, amados irmãos, se cada um de nós, quando formos nos dirigir para a nossa igreja, nós pensarmos que nós viemos servir o reino dos céus, eu tenho certeza que nós serviremos ao reino dos céus. Que a nossa oração, os nossos hinos, os nossos cantos, o trabalho dos obreiros, do pastor, irá chegar ao trono de Deus. E eu digo mais aos irmãos: o pastor pode ser o mais simples que esteja diante do púlpito, não é ele que lhes dá a bênção, é a Santa Vó Rosa. Se você tiver fé para receber a bênção que a Santa Vó Rosa veio lhe trazer, você sairá daqui cheio da graça e da virtude do reino dos céus, e terá uma semana de paz, de gozo e forças para vencer o seu dia a dia. Porque não somos nós, não sou eu que dou a bênção para ninguém. Por isso que o irmão Aldo nunca deixou que nós, pastor, disséssemos: dou-lhes a minha bênção. Porque quem dava a bênção era ele enquanto estava aqui na terra. E hoje continua junto com a Santa Vó Rosa, com Jesus e com Maria Santíssima, a nos dar a bênção. Então a bênção o povo consegue com a sua fé, com as suas obras. Porque às vezes tem gente que chega lá na sua casa: ai vó, eu precisava tanto que a senhora me ajudasse a resolver um problema, eu queria tanto ser vitorioso em alguma luta que eu estou passando. Aí chega na igreja, a avó às vezes tem no boletim uma palavra que serve para si, e na hora que a palavra serve para si, o que está fazendo? Está no Facebook, no WhatsApp, está conversando, está brincando, falando de outro assunto. Aí chega em casa, não consegue resolver o problema: ô vó, a senhora não me ajudou a resolver o problema? Aí a avó, se pudesse, ia dizer para você: olha, mas eu mandei a palavra para você, na hora que você devia estar prestando atenção, você estava fazendo coisas que não eram de interesse da reunião. E aí? É culpa da Santa Avó não poder abençoar? É culpa da avó não poder dar da graça e da bênção para o seu povo? Não. É culpa daquele que não ama as reuniões da igreja de acordo como deveria amar, que não recebe os ensinamentos de acordo com como deveria receber, e que não respeita os seus irmãos, não respeita o trabalho como deveria ser respeitado. Então é isto. A direção, o irmão Aldo sempre quis que todos tivessem um entendimento para ser forte, para ser vitoriosos, mas é preciso que você abra o seu coração. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato, se alguém vier abrir a porta, eu entrarei e cearei consigo. Ele estava dizendo de uma grande família, que estava com a ceia pronta, e que ele batia a porta, porque ele não tem a chave da porta. Se a pessoa abre o seu coração, ele vem, senta e ceia junto com a criatura. Ou seja, se quando nós nos dirigimos para as nossas reuniões, quando no cumprimento dos nossos ministérios, quer seja de obreiros, quer seja de coristas, quer seja de membros, nós nos dirigimos com o coração aberto, com a certeza de que Jesus e a Santa Vó Rosa poderão realizar em nossa vida tudo aquilo que é preciso, eles vêm, entram no seu coração e ceiam consigo, porque a comunhão que Ele nos dá na Santa Comunhão faz parte da nossa vida todos os dias. Mas se você não abrir o seu coração, se você não praticar o amor no seu lar, com o seu vizinho, na escola, no seu trabalho e na igreja, ele vai dizer: mas ele não faz parte da ceia, ele não está sentado à mesa farta que o meu Deus deu, que o meu Pai deu, que é o sangue da minha redenção. Entendam, amados irmãos, que é por isso que nós precisamos ser vitoriosos aqui na face da terra, mas nós precisamos ser vitoriosos. A estratégia da luta, da vitória sobre toda a luta, é exatamente praticar aquilo que nos é ensinado,
praticar os ensinos que o nosso santo irmão Aldo nos deixou. Ensino estes que custaram um sacrifício muito grande de Jesus, da Santa Avó Rosa e de muitos que já lutaram pela obra da igreja aqui na face da terra e que hoje são vitoriosos e vencedores. E é preciso que cada um faça a sua parte, que cada um também cuide de si, cuide do seu corpo, cuide da sua vida. Não façam coisas extravagantes, porque Deus tem o seu limite. Deus protege aquele que também toma cuidado. Então, por exemplo, uma pessoa de idade precisa tomar cuidado para não ficar subindo em cadeira, atravessando rua sozinha. Se for sozinho, precisa prestar muita atenção. Um jovem não pode ser um motorista que não tenha responsabilidade, dirija de qualquer jeito, e assim por diante. Nós precisamos tomar conta da nossa vida. Faça a sua parte, que Deus faz a parte dele. E nós precisamos tomar conta dos nossos irmãos, com as nossas orações, com o nosso amor, com a nossa dedicação e com o nosso desejo de vermos os nossos irmãos vitoriosos e um dia nos céus nós todos estarmos juntos. Porque, muito embora lá nós não vamos nos conhecer como parentes, aqueles que têm parentesco na igreja, Deus nos permitirá que nós nos conheçamos como irmãos que fomos. E lá ninguém pode dizer: eu não vou ficar perto da fulana porque eu não gosto dela, eu não vou ficar perto do cicrano porque eu não gosto dele. Se entrar lá é porque não tem defeito, mas se não entrar é porque teve esse defeito. Então, irmãos, o reino dos céus é um só, a avó de todos nós, o irmão Aldo é de todos nós, e a salvação é para todos, mas precisam aprender como ganhar esta salvação. Nós não podemos, de maneira nenhuma, usar do nosso corpo, da nossa boca, da nossa língua, para prejudicar quem quer que seja. A avó dizia: a palmatória do corpo é a língua. Exatamente porque não é tudo que a gente ouve dizer que a gente pode transmitir, principalmente se for a respeito da vida das pessoas. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito que a maior parte daqui conhece travesseiro de pena. Pega um travesseiro de pena, sobe lá no teto da igreja, abre ele e deixa no vento. E depois vai lá ver se consegue ajuntar todas as penas. Não. Assim é a fofoca, a maledicência, o cuidar da vida dos seus irmãos. Se você falou e não for verdade, depois fica muito difícil você consertar aquilo que você falou. Então tome muito cuidado, porque faz parte do amor respeitar a vida do seu irmão. E por mais que você saiba de alguma coisa, a menos que você assuma diante da pessoa, depois, se você for chamado até num tribunal, que ela fez aquilo e prove que ela fez, a situação fica muito difícil. Então, como eu lhes disse, venham aqui, e se não puder fazer nada pelos seus irmãos, orem por eles, peçam a bênção e a graça do reino dos céus, para a vida deste, daquele. Se alguém disser: ai, fulano está com esse problema, olha, ora para ele, e você também ora. Não aumenta. Não aumenta por quê? Isso traz sérias consequências, e principalmente nos tempos presentes, em que tudo vira problemas judiciais. Às vezes a pessoa, por uma palavra, se complica pelo resto da vida. Então venham na igreja para amar o seu irmão. Ouçam aquilo que o nosso irmão Aldo disse: estimados irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, recomendo que todos os apostólicos
valorize e considere com muito amor todo o trabalho que nossa igreja realiza para a salvação de cada apostólico e que deem devido valor ao ministério que Jesus concedeu a Santa Vó Rosa e a minha irmã Aldo, para que possamos ajudar os seus filhos na terra, a fim de que tenham sempre ânimo forte para lutar em favor de nossa amada igreja, inclusive para que todos compreendam a necessidade de se manterem sempre fiéis e obedientes à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e às regras disciplinares de boa conduta que a nossa igreja ensina, para que com o seu bom exemplo muitas pessoas sejam salvas para Deus o Pai e para o seu reino. Olha que palavras lindas. Para com o seu exemplo. O irmão Aldo era humilde e ele nunca disse eu. Ele nunca disse eu te abençoo, ele sempre dizia a Santa Avó te abençoe. E com o amor que ele tinha, ele queria dizer a todos: não é o meu trabalho, é o trabalho da igreja que tem fé em mim, que me ajuda a salvar almas para o reino dos céus. Então vamos todos, neste novo ano de 2020, lutarmos para salvar almas para o reino dos céus? Quem sabe ajudar a trazer tantos que às vezes saíram da igreja, porque os próprios apostólicos não souberam respeitar as situações adversas da sua vida? Pedir para a Santa Avó abençoar a todos, abençoar o mundo sofredor, abençoar a tantos que sofrem, livrar de tantas guerras, de tantas maldades, de tantas doenças. Vamos, quando dobrar os nossos joelhos, não pedirmos só para nós, mas vamos pedir por todos, obreiros, irmãos, membros, coristas. Vamos, quando nos dirigirmos para a nossa igreja, pedirmos que a avó abençoe o trabalho do nosso coro? Vamos pedir por todos? Eu tenho certeza, irmãos, que se cada um dispensar 1 minuto da sua vida para de manhã cedo orar, pedindo a sabedoria dos céus e a vitória da sua igreja e de todo o povo que puder conhecer, Jesus e a Santa Vó Rosa se fará presente na vida desta igreja, e milhares serão aqueles que conhecerão a verdade, porque o mundo está sedento de paz, sedento de amor, sedento de uma palavra verdadeira de salvação. Mas eles precisam, quando chegar aqui, encontrar um povo que realmente pratique este amor, esta paz e esta salvação que lhe foi ensinada através do Consolador do irmão Aldo, no Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus. Guardem essas palavras no seu coração, e eu desejo que todos sejam muito vitoriosos, que todos tenham um ano novo repleto de bênçãos. Espero ver muitos nas festas e quem sabe voltar aqui de novo, mas eu desejo que a Santa Vó Rosa os abençoe e lhes dê esta graça, esta bênção em todos os dias do seu viver. Vamos ouvir ainda pelo coral o hino Agradecimento e Louvor.
Amém, irmãos. E com a vitória do reino dos céus, terminamos as atividades deste dia e desta semana. Eu quero agradecer o carinho de todos que estiveram em nossa reunião, o trabalho especial dos obreiros, diáconos, diaconisas e pastores, o trabalho deste coro, dos irmãos regentes, dos que tocaram, dos que fizeram solo, dos que cantaram, para enaltecer o reino dos céus, por ocasião desta reunião em que nós tivemos presentes conosco os santos e anjos da glória celestial. Que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E eu agradeço também àqueles que nos ouviram ou que nos ouvirão, os nossos ouvintes internautas. Que a Santa Vó também abençoe aonde quer que estejam, todos vocês que com carinho ouvem a mensagem desta Igreja Apostólica. Eu convido agora os amados irmãos para que se coloquem em pé. Nós vamos orar para terminar a nossa reunião. Ó bondoso Deus, Pai onipotente, onipresente e nosso Criador, mais uma vez nós louvamos o seu Divino Espírito. Louvamos ao Senhor, a Jesus, a Maria Santíssima e a nossa Santa e querida Vó Rosa, pela oportunidade gloriosa que sempre nos tem dado, de que, como seu povo, unidos numa só fé, num só amor, com dedicação, com honra e com glória, possamos realizar a nossa missão aqui na face da terra, possamos aprender cada dia mais como te servir e te louvar, e assim possamos ter dentro do nosso coração virtudes especiais que enchem-nos de felicidade, da paz e do consolo que a Santa Vó Rosa tem nos trazido, para que nós possamos ser sempre vitoriosos na nossa jornada de fé aqui na face da terra. Toda a honra, glória e louvor ao teu santíssimo nome, ao Pai, ao nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso irmão Aldo, por esta reunião maravilhosa que o Senhor nos concedeu, por este trabalho glorioso que realizamos, por estes hinos que cantamos, por estes hinos que o coro apresentou, pelo trabalho dos obreiros e pela bênção que esteve e a paz que reinou em nosso coração por ocasião desta reunião, e também pela palavra que nos deu para que nós pudéssemos mais uma vez entender que precisamos ter o amor para podermos vencer as lutas de cada dia e para ao lado dos nossos irmãos, sempre unidos, marcharmos rumo ao reino dos céus e à vitória de cada dia. Louvamos e glorificamos o teu santíssimo nome, pela bênção que aqui reinou. E neste instante eu rogo que o Senhor, juntamente com os teus santos, ouça as orações que estes teus filhos te fazem. Alguns pedem perdão por alguma dívida que tinham para com o seu irmão, porque não tinham o perdoado e nem entendido a necessidade deste perdão. Outros pedem mais amor para o cumprimento do seu ministério, quer seja de obreiros, de coristas, quer seja de membros, amor pelas nossas reuniões, amor pela obra da nossa igreja. E muitos pedem para a resolução dos seus problemas, para a saúde dos seus corpos, para a resolução de alguma dificuldade que está impedindo que a sua vida seja feliz aqui na face da terra. Eu rogo, ó Santa e querida Vó Rosa, que neste instante derrame da sua bênção, da bênção que a senhora veio trazer a esta reunião, a todos estes teus filhos, e tantos quantos merecerem da tua graça, que eles possam ter aquilo que te pedem, desde que for da vontade do Pai e do mérito de cada um. Rogo por estes cujos nomes estão aqui nesta caixinha de oração. Muitos são filhos dos seus irmãos, esposos, parentes, amigos, vizinhos, que são lembrados por estarem doentes, acamados, com problemas na sua vida, precisando ter um poder miraculoso do nosso Deus, que os desamarre para que eles possam ser felizes, para que eles possam ser bem-aventurados em seu viver. Que os seus anjos também possam estar, e aonde quer que eles estejam, Santa Avó,
quer seja no sanatório, numa casa de saúde, num asilo ou em qualquer lugar, desde que mereçam, e pela misericórdia destes teus filhos que te pedem, que lá esteja a sua graça, a sua bênção, espalhando o seu amor, a sua bondade e o seu poder miraculoso. Rogo, ó santa e querida Vó Rosa, por toda a sua igreja espalhada por este país e por muitos lugares deste mundo. Rogo pelos teus filhos internautas que nos ouviram neste momento e que com fé estão crendo nas palavras que foram ditas e na oração que neste momento está sendo feita. E rogo, ó Vó, que a senhora guarde esses teus filhos no caminho que eles vão fazer para os seus lares, que os seus anjos acampem ao redor deles e lhes conceda uma semana de paz e de felicidade, para que com muito amor possam aqui estar na próxima reunião para louvarem e te servirem, servindo ao reino dos céus. E assim, amados irmãos, crendo neste poder e nesta graça que aqui está, crendo que Jesus, a Santa Vó Rosa, o nosso irmão Aldo, Maria Santíssima, o nosso Pai, com o seu Divino Espírito, aqui estão para lhes abençoar. Recebam esta bênção em seu coração. Tenham paz e vivam sempre conosco neste santo caminho. E não se dobrem diante das lutas, mas lembre-se que estes santos são contigo e que serão vitoriosos em todo o seu viver. Recebam esta graça e que ela esteja e permaneça em todo o seu viver. Amém. A paz do Senhor aos amados irmãos, o meu abraço e até a próxima oportunidade.